Boa noite. Vamos começar a live de quinta-feira. Estamos esperando aqui pelo Dr. Diego e começando essa live que está acontecendo sempre nas quintas, falando bastante sobre como montar o seu consultório. E o que eu venho trazendo no dia a dia do Instagram, principalmente, onde é uma das redes hoje que mais pessoas visualizam. A dificuldade que eu percebo e que eu venho nesses 20 anos de faculdades, trabalhando, alunos, acadêmicos, o que eu percebo? Eu percebo que cada vez que alguém se forma, saem sem a maturidade de montar um consultório. Então, realmente, o que a gente vê? Que sabe clinicar, mas não tem aquela noção de como começar o seu consultório. Então, essas coisas que a gente precisa trazer para dentro do consultório. Como eu vou montar o meu negócio, de que forma que eu vou conseguir. É aí que o Diego está entrando aqui. Ele tem que entrar. Só um pouquinho. Só um minuto. O Diego tem que entrar aí na live. Ele já entrou aqui, ó. Vamos chamar ele. Vamos aguardar o Diego entrar aí. Tá entrando. Doutor Olá, Diego, boa olá, noite, tudo boa bem? noite, tudo? Tudo jóia. Eu tava aqui Como dando um oi vai, pro Elvira? pessoal Tudo bem? e pedindo, já falando um pouquinho do que é essas lives que eu tô fazendo na quinta-feira. Então, hoje aqui contigo, né? Agradeço muito a tua participação. Os Imagina. professores de faculdade para a gente sempre é muito bom, porque o que eu venho trazendo no dia a dia do Instagram e no próprio dia a dia físico, falando com todos esses formandos, e o que a gente percebe depois quando tu vai contar um pouquinho da tua história para a gente, Uhum. que essa imaturidade ela acontece ainda nos dias de hoje, como já acontecia. O que acontece? A faculdade, ela ensina vocês a clinicar, a ir para o consultório e trabalhar como cirurgião dentista. Mas a gente sente que tem essa dificuldade de montar o seu próprio negócio, de ser o empreendedor dentista, de conhecer mais sobre ter um consultório, montar tudo isso. E é isso que hoje eu quero que tu conte um pouquinho pra gente. Vamos recapitular um pouco esses teus 18 anos aí de formando já. E Quando eu aí, contei os, os conta um anos pouquinho pra aqui, gente até aí me da tua história. assustei. Quando eu contei os anos, cheguei a me assustar. 18, em dezembro 19. A minha turma se formou em dezembro de 2001, né? E até lá, então faz 18 anos e agora esse dezembro próximo completa 19 anos de formado, mais os 5 de curso, né? Dá Sim. um bom tempo de odontologia, Pô, põe bom tempo. né? Passa tão rápido. Eu faz 20 anos que trabalho no ramo, né? Então as coisas passam realmente muito rápido. Mas conta pra gente um pouquinho assim, como é que é essa tua história de vida? Vamos relembrar um pouquinho lá da tua formatura, como é que foi? Consegue relembrar esse tempo? Sim, sim, parece que foi ontem, não parece É, quase 18 anos. Na verdade, a formatura é um misto de saudosismo com o que passou, aquele período mágico de convivência com os colegas, sim. né? E aquela insegurança do futuro, né? O que eu vou fazer agora que eu me formei? Deixei de ser estudante, passei a ser tá jogado no mercado de trabalho, né? Exatamente. Então tem muitas coisas que influenciam. Eu, por exemplo, da minha história, eu sou natural de Soledade, então eu vim para Porto Alegre para estudar. Em novembro de 96, que eu terminei o segundo grau, vim fazer o intensivo de pré-vestibular aqui. E é um apartamento que a minha avó tem até hoje no centro, na rua Salgado Filho. Então era perto do cursinho e perto de tudo, para quem não conhecia nada. Então
tinha dificuldade de ir até na padaria pedir um pão e um leite, um café. Sim, saiu da guarda dos Vergonha, pais. né? Ter saído de casa, aquela coisa. Já passei no vestibular do verão seguinte, 97, comecei a fazer a faculdade e não voltei mais para o interior. E eu estou contando isso porque quando a gente se forma, tem vários caminhos para seguir, né? Quem é do interior pode voltar para sua cidade natal ou para sua região. Muitos continuam na cidade que fizeram sua faculdade, como Sim. foi o meu caso, eu acabei ficando aqui. Eu ainda tinha, por uma questão familiar, uma opção para ir para o Mato Grosso, né, onde estava meu pai, morava lá, mora até hoje, né? Então tem todas essas situações que tu fica pesando, né? Que área que eu vou atuar, o que eu vou fazer? Vou procurar um emprego, vou estudar, vou fazer qual especialidade? Então, um monte de dúvidas e incertezas do dia da formatura que faz com que a gente relembre agora daquela angústia e satisfação de estar alcançando o objetivo, né? Afinal de contas, tu cursou todo o curso de odontologia e está se formando. E essa angústia do qual caminho eu vou seguir, né? E agora tu vê o que tu trilhou e dá vontade de sorrir. E viu que fez o caminho certo. Talvez tivesse outro melhor ou não, eu nunca vou saber, né? É. Mas até agora não me arrependo do caminho que trilhei. Mas é exatamente esse sentimento, né, Diego, que eu vejo hoje dos alunos. E eu acho que isso vem desde a tua época e para agora. Eu acho que agora é até um pouco mais competitivo do que naquela época, porque hoje a gente tem mais formandos cada vez mais, é um mercado mais competitivo, tem muitas clínicas que abriram grandes aí, que às vezes atrapalham o consultório particular, como era na época. Não sei se alguém da tua família era dentista ou não. Minha mãe era dentista em Soledade, né? Em Soledade. Na época, daí ela se mudou para o Mato Grosso, ela tava lá. Uhum. E aí a gente... Por isso que eu fiquei nessa dúvida, né, do que fazer, continuar aqui ou ir para o Mato Grosso. Ou ir, né? E alguma insegurança também de recém-formado, de achar que tinha que ter mais experiência, né? Então, de fazer algo no sentido de procurar algum trabalho antes de estabelecer meu próprio negócio, talvez. Sim, sim. E como é que foi? Conta pra gente. Aí tu te formou e foi trabalhar ou tu montou o teu negócio? Não montei meu negócio. Eu fiz extensão na PUC. Na época não tinha a especialidade de implantodontia. Então eu fiz extensão em prótese sobre implante e cirurgia de implante. Eu ficava 40 horas na PUC. Então eu me formei e não saí da PUC. Continuei. Continuou lá. E fazia uns plantões de madrugada em pronto-socorro odontológico, né? Em 2 ou 3 noites da semana, daí eu dormia no local e fazia plantão. Eu lembro de ter visto o jogo Brasil e Inglaterra, que o Ronaldinho fez um gol de falta, foi 2-1, eu acho, de virada do Brasil, quando ganhou a Copa de 2002. Eu estava no plantão, sozinho. Viu um jogo no plantão. Vendo o jogo no plantão, isso mesmo. Tô Que vendo show. aí muitos amigos entrando. E conta pra gente assim, ó. E aí tu trabalhou nesses plantões, claro que isso dá uma Olha lá, ó, experiência. falei da minha mãe e ela entrou também. Viu, ó. Doutora, ela não exerce mais a profissão hoje? Ela se aposentou. Se aposentou cedo. Mas o que a gente estava falando é exatamente isso. Imagina lá no tempo da tua mãe, que os consultórios odontológicos eram aquele consultório que a cidade, por exemplo, Soledade, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, e eram consultórios que as pessoas construíam tudo que elas tinham daquele consultório ali, não precisavam fazer toda a propaganda que tem que fazer hoje, estar nas mídias sociais, trabalhar um marketing muito acerrado para poder se destacar. Então, esse diferencial que a gente tem para os dias de hoje, né?
Eu posso, porque eu era criança e via, ela tinha o consultório na frente de casa, então se formou e montou o consultório. Não existia o dentista se formar e não ter o seu consultório, Exato. né? Eu Então, lembro de uma turma da PUC, olha como é as coisas. Eu acho que foi o ato 2000, a gente está em 2020, o ato 2012, por aí 2011, não vou me lembrar bem, que as jornadas acadêmicas vendiam muito, então todo mundo queria participar da jornada acadêmica. E eu lembro que numa jornada acadêmica a gente trabalhou e 20 e poucos, 28 alunos compraram consultório na jornada. Imagina, uhum, hoje as turmas se formam, turmas da PUC, que são turmas maiores, em média de 70 alunos, eu acho que está tendo de formandos agora, por aí. média de 70. Se no máximo dois, três montam o seu consultório logo que saem da faculdade. E É um festival. geralmente esses que montam é porque alguém da família já é dentista ou está aumentando o consultório para esse profissional entrar junto, né? Não é alguém que está entrando no mercado. Então, o que eu Sim, percebo hoje é essa dificuldade, assim, tipo, como agora eu vou fazer? Eu brinco que dormi acadêmico e acordei cirurgião dentista. E é, aí entra, muda tudo. muda tudo. E é porque hoje é um mercado diferente, né? Então, tem mais clínicas, tem mais opções para o dentista conseguir um emprego. Até mesmo questões de empregos públicos tem mais possibilidade hoje, pode ser um caminho. Existem mais cursos de pós-graduação também, e isso faz com que amplie os caminhos a se seguir, né? Para quem Sim, se sim. forma. E, e alguns tendem a empreender assim porque já tem, né, alguém na família ou alguém que eu conheço, tenho muitos colegas que eram técnicos em prótese dental, muitos habilidosos e fizeram curso de odontologia. Geralmente esses já estavam empreendendo com seus laboratórios e Sim. montam em seguida o O consultório. consultório ou a clínica, né? Sim. Então é um caminho bem interessante esse do empreendedorismo na odontologia, né? É. É desafiador e é um caminho muito interessante de se trilhar. É. E depois que tu trabalhou nesse, quanto tempo mais ou menos tu demorou para ter Bom, um consultório teu, assim, eu tava, naquele tempo? aí eu tinha esse ano da extensão, que foi bem intenso, de muito aprendizado, né, que eu carrego até hoje, né, com professores fantásticos que foram meus professores na graduação e continuaram, né, sendo na extensão, na pós. E eu comecei a trabalhar numa clínica em Guaíba, né? Trabalhava por comissão, então eu ia para Guaíba e voltava para Porto Alegre e comecei a procurar cursos para especialização. E aí, como eu tinha feito muito implante, eu achava que eu precisava refinar meus conhecimentos e minha técnica em prótese, né? Em prótese Sim, dentária, e foi aí que eu comecei a trilhar esse caminho, da né? Então, prótese. exatamente. Ali em 2003, um colega muito querido que se formou comigo, o Cícero Grindlin, que tem consultório em Santa Cruz do Sul, ligou para mim: Gordinho, vamos fazer especialização em Bauru, na USP. Eu disse: cara, na USP? Sim, na USP, vamos. Disse, vamos! Era muito bem conceituado, os nossos professores tinham feito especialização lá, então a gente tinha um conceito muito bom e uma ideia de sair, né? Ver outras Outros áreas, ares. outras, outra, ver outra escola, né? Enfim. E a gente foi, prestou prova, os dois passaram também, passou o Juliano Lorosa junto conosco e a Elisa Oderich, que é professora em Santa Catarina, né? E aí a gente foi fazer o curso lá, ficou até 2005, né? Aí Então, ficou morando em São Paulo? não, era um Não, curso mensal, eu ficava uma semana lá, e voltava as voltava. outras 3 ou 4 semanas do mês, eu trabalhava nessa clínica e eu comecei a trabalhar também em Novo Hamburgo, num consultório e numa clínica, sempre comissionado, né? Uhum.
E ali por 2005, eu pensei, bom, agora eu preciso ter o meu lugar, né? Já tô com mais experiência, né? Mesmo sendo pouco tempo de formado, mas já quase terminando a especialização e tal. Não, agora eu Uhum. preciso ter o meu lugar. Tive uma parceria muito boa nesse período, aí antes do meu consultório, com o Dr. Aurelício Novaes Silva Júnior, né, que foi professor por muito tempo bucomaxilo da UBRA, né? Então ele tinha o consultório aqui no centro com com a Thaís, que era a esposa dele, e a sogra dele, a doutora Gilmara. Então, eu sou muito grato a eles por me abrirem a possibilidade de trabalhar no consultório deles aqui em Porto Alegre, no centro. E aí eu acabei montando meu consultório bem no prédio ao lado e a gente mantém a parceria até hoje com o Dr. Aurelício, né? E aí eu montei o consultório, fui durante o ano de 2005 montando e 2006 mesmo que abri o consultório e comecei a trabalhar, mas não larguei os outros locais que eu trabalhava, né? Porque a gente vai começar a criar uma clientela, Sim, né? E o vivi caminho aquela vida foi que gradual. muitos vivi aquela vida que muitos têm, o porta-mala é a maleta com tudo e vai de um consultório para o outro. Exatamente, bem isso aí. E ficava indo levava maleta de implante, todos os equipamentos, ia, fazia cirurgias, voltava, enfim, Sim. né? E foi muito bom, experiência muito boa. E lá no centro, quando tu montou sozinho ou tu já entrou com alguma sociedade? Não, eu montei sozinho. A minha esposa, que na época era minha namorada, tinha se formado também. Então, ela trabalhava comigo, me ajudou muito, né? Sem ela, não tinha conseguido o êxito que eu obtive. Ela foi muito importante, ainda é até hoje, né? Sim. Nesse aspecto, ela também é dentista, ela é endodontista, né? Ela é mestre em endodontia também, especialista em mestre. E nesse período eu voltei, me formei lá na especialização, vim para cá e prestei prova para o mestrado na PUC, né? Então, sempre conciliando o acadêmico, né, o lado acadêmico, com o consultório privado, Uhum. né? E o Trabalhando conhecimento ainda junto no meio disso e tudo. agregando, sempre Sempre. evoluindo, né? Porque é muito importante. A gente não pode deixar de fazer esse crescimento profissional, senão a gente fica para trás. Exato. Aperfeiçoamento, especialização, cursos. Então é muito importante isso, principalmente para quem quer ter seu próprio negócio, sua própria clínica. É fundamental isso, além da parte de gestão, né? Que é Exato. algo A gente ia chegar nisso, né? a gente apanha bastante. Muitos cursos, né, estão tendo cadeiras de administração e tal. Na PUC também está tendo alguma mudança de currículo nesse sentido. Estão formando melhor os profissionais hoje nesse aspecto de gestão Uhum. do que foi antigamente, né? Sim. Então, eu sabia muito bem cuidar da boca, dos dentes, mas não sabia nada do lado administrativo dos negócios, Sim, né? é Então, exatamente isso que a gente estava conversando e é o que eu venho trazendo, né? Eu acredito que cada vez mais as universidades vão trazer isso para dentro do currículo para tentar preparar melhor o acadêmico no sentido de que ele, uma hora ele vai ter que, além de estar na boca do paciente, ele vai ter que administrar, fazer com que isso tenha uma rentabilidade, saber cobrar do paciente, porque muitos têm até medo de quando vai dar o valor e cobrar, eu escuto isso. chegava a tremer, né? Ter medo. Ah, será que eu estou fazendo certo? Ou nem cobrava na hora de cobrar, deixava para outro dia. O paciente, Depois a pô, gente acerta. quando é que eu vou pagar? Tá, 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 vamos acertar então. Por quê? Porque por despreparo nesse aspecto, né? Sim, E daí tu vê o quanto inexperiente nisso se era, né? E quanto a gente precisa ainda evoluir. Sinto que ainda me falta muito, né, para aprender nessa área, sim. né? Como, até mesmo na odontologia, mesmo com 18 anos, com mestrado, e depois eu fiz o doutorado em sequência,
né? A gente vê que sempre tem conhecimento para agregar, sempre tem que estar buscando novos conhecimentos, com cursos, de forma autodidata, mas sempre estando atual, porque a odontologia tem que ser baseada em ciência, em evidências, e a gente tem que ter isso em mente. Então, gestão, administração, ciência, odontologia, tudo misturado e junto ao mesmo tempo. É. Né? E para ti, assim, com certeza nesses 18 anos, tu já percebeu que isso tudo junto não é fácil, né? O dia a Não, dia e continua sendo odontológico desafiador. é desafiador, exatamente. E depois tu teve esse tempo lá de consultório, montou o consultório junto com a tua namorada que virou tua esposa. E depois disso tu teve uma sociedade. Eu quero chegar um pouquinho além do que. Tive. Antes do meu consultório, eu também aluguei o consultório por um período de quase um ano do Dr. Luiz Felipe Coelho e do Luciano Meyer, que eles tinham sociedade na época. Uhum. E isso foi 2003, talvez, 2004, não me lembro bem. Talvez o Dr. Felipe possa se Lembrar. aparecer aí, lembrar, né? E é uma história muito bacana essa, porque eu aluguei e tal, daí o Aurelice me convidou para ir para o centro, lembra que eu falei há pouco, né? Então Uhum. daí eu saí lá do consultório deles, e depois que eu montei o meu consultório, eu já montei o consultório prevendo 2 cadeiras no consultório, um consultório de 48, 52 metros quadrados, Uhum. né? No centro, aqui em Porto Alegre. E aí eu montei, mas eu botei só uma cadeira e deixei a sala de espera para outra. E um dia eu reencontrei o Luiz Felipe Coelho, né, saindo do supermercado, e a gente, pô, como é que tu tá? Aquele papo assim, né? Ah, tal. Tô saindo lá do consultório da Cristóvão, a gente, né, eu disse, como assim? Tá indo para onde? Vocês estão se mudando? Não, a gente dividiu o consultório, o Luciano ficou lá e eu vou ir para outro lugar. Mas tu já tem onde ir? E ele, não, eu tô procurando. Eu disse, não, então tu achou. E aí a gente Aquelas começou uma coincidências que tem que parceria. acontecer. Exatamente. Aí a gente começou uma parceria que dura até hoje. O Felipe é Sim. meu sócio até hoje, né? Então daí ele comprou a cadeira e montou naquele espaço que eu tinha, né? E o Felipe tinha alguns empregos também com carteira assinada, né? E aí algo importante aqui que a segurança do emprego, da carteira assinada, do emprego público às vezes faz com que tu não consiga deixar o teu empreendimento crescer por falta de tempo, né? E a experiência que o Felipe teve, que eu vivenciei, foi bem essa, né? Ele tinha, corria e vinha de manhã, atendia os pacientes, ia para o emprego ao meio-dia, voltava e às vezes ele estava tão cansado que ele não conseguia produzir e gerar a lucratividade que ele precisava para o negócio próprio dele, que era o consultório ali que a gente dividia as despesas, né? Então, ele teve um episódio que ele fraturou o braço e ficou parado, afastado. E aí ele se deu conta de que ele precisava mudar. Ele voltou da licença, pediu demissão. Ele saiu do meu consultório, comprou uma sala no mesmo prédio, montou o consultório dele, né? E aí eu continuei com a Lenara ali trabalhando, sempre com outros parceiros de outras especialidades, né? Sim. E faziam as outras especialidades. A doutora Ellen trabalhou comigo como ortodontista, né? Então, vários colegas, né? Sempre nos ajudando, né? E lá por acho que uns 2 ou 3 anos depois que ele saiu do meu consultório, a gente foi almoçar juntos ali no centro e ele, Diego, nós temos que entrar na odontologia digital. Eu disse, Felipe, mas é muito caro. Não, a gente precisa porque é o novo caminho da odontologia. E eu olhei assim, comecei a pensar e ver que tudo no mundo está digital, né? Sim. Isso. Mas sabe que ele tem razão?
vamos embarcar nessa também. E aí a gente fez a outra sociedade que foi adquirir o equipamento da Cirona, no caso, o Serec, Sim. né? Uhum. Para a gente fazer as nossas próteses no consultório, com scanner e tudo. Isso foi há 5 anos, né? E nessas indas e vindas, a gente levava para o elevador o scanner, a fresadora ficou no consultório dele, então era um corre, 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 É um corre, vai e vem. um vai e vem, um vai e vem. Nesse período, eu tinha terminado meu doutorado, né? E depois da aquisição do SEREC, todo esse processo, eu fui convidado para dar aula na graduação da PUC, né? 2017, isso, em agosto de 2017, né? E aí comecei mais um, quer dizer, nunca parei com o lado acadêmico, né? Porque aconteceram as coisas quase que numa sequência, desde da extensão, especialização, Uhum. mestrado, doutorado e com a docência na PUC, né? Nesse período do mestrado e do doutorado, eu fui professor substituto na URGS, também dei aulas em muitos cursos de especialização, né? E até que comecei a dar aula na graduação da PUC. E E essa hoje. parceria, Não, pode. aí eu vou chegar nesse ponto que está hoje, essa parceria com o Felipe, a gente sentia a necessidade que tinha que crescer, que tinha que investir e sair da zona de conforto, que a gente precisava, como tinha a parceria do equipamento, que foi algo que revolucionou para nós o nosso trabalho, no sentido de nova percepção do negócio, da odontologia, de forma de como administrar as coisas, custos, investimentos, estrutura. E a gente achou que a gente tinha que unir de novo os consultórios e ir para um lugar maior, né? E nisso, um outro colega meu da faculdade, o Roberto Cooper, ele estava ele tava com um projeto de fazer uma clínica numa casa, que ele tinha comprado, já tinha começado a obra, e daí conversando lá durante as aulas e tal, ele, tá, mas por que vocês não vêm para minha clínica? Né? Traz o equipamento, vamos fazer a sociedade, vamos para lá. E daí que começou a nascer a FARI Odontologia, que é a clínica que a gente trabalha hoje. Sim. Né? Ele já tinha um sócio de outros empreendimentos, que era o Dr. Márcio Barnassi, que é nosso sócio hoje também. Né? Então, começou a ter digamos assim, esse namoro da nova clínica, né? E até o ponto que a gente entrou em acordo e tocamos a obra, o final da obra, inauguramos o ano passado, em janeiro do ano passado, a clínica. Então é um bebê ainda, né? Não tem 2 anos de Sim. clínica, né? E são novos desafios, né? Sempre que a gente dá um novo passo, é um novo desafio na carreira. E essa parte de empreender é muito importante. E o dentista é um empreendedor nato, né? Porque a gente tem essa liberdade quando a gente se forma de ser autônomo, né? De Sim, o escolher profissional liberal. um profissional liberal, exatamente. Então é um caminho que se pode seguir e eu não me arrependo em nenhum momento, né? É. Eu acho até que tu teve um insight aí que é bem legal para quem vai começar em tudo isso, que é uma questão que eu achei bem interessante sobre a situação de tu ter um emprego que para muitos parece ser uma garantia, porém Então, te limita. sabe, são 18 anos, a gente tem falha da memória. Eu esqueci de dizer que eu passei num concurso público, E né? aí Na não quis verdade, em ficar ou ficou? dois. Eu passei em 2 concursos públicos. No começo da carreira, eu fiz o concurso, na época era FEBEM, daí virou fase, e quando estava vencendo o concurso, me chamaram. Era para Caxias, era fora do meu círculo familiar e tal, eu não assumi, né?
E depois eu passei no concurso público da Prefeitura de Porto Alegre. Eu trabalhei um ano na unidade de saúde do Lami, né? E foi uma experiência bem interessante para mim, mas eu tinha o doutorado, eu tinha o meu consultório e aí eu tinha esse emprego. Por um ano eu me desdobrei, não sei como, né? E cumpri com os três, mas quando eu tirei férias, eu fui para as férias e voltei e pedi a exoneração. Não era a minha vocação, né? Eu Quanto é precisava. importante isso, né? E são coisas que tu só sabe quando vivencia, né? Tu tem que ter vocação para aquilo. Tinha colegas que eram apaixonados por aquele serviço, né? E eles estão certíssimos de estarem lá, porque eles gostavam daquilo. E eu ia e eu queria uma coisa melhor e tinha um engessamento do processo. Eu ficava lá sozinho, não tinha auxiliar. As técnicas de enfermagem do posto me ajudavam um monte, mas não é a mesma coisa. E eu achei que não era a minha vocação. E pedi exoneração e vamos seguir a parte acadêmica, que eu gosto muito, né? A questão de dar aula, de passar conhecimento, de se forçar a estar sempre tendo conhecimento atual. Uhum. E a parte do empreendedorismo do consultório, do negócio privado, né? Que são as minhas paixões. Que show. Então, É bem isso abrir que a gente mão estava. disso, né? Mas sabe que é muito interessante essa questão do abrir mão para fazer algo que realmente tu ama fazer. Porque realmente vai ter que ter alguém para estar lá num posto de saúde ou o que for, que tem aquela habilidade para estar ali, e vai ter aquela pessoa que realmente tem esse dom que vocês tiveram de montar uma sociedade, porque isso é um dos assuntos até que eu falei, que ter uma sociedade, ela é como um casamento, né? A gente tem que alinhar o tempo inteiro para saber se todo mundo está pensando da mesma maneira para o troço realmente crescer e se desenvolver. Porque daqui um pouco, se não sei, hoje vocês são 4 sócios, se daqui um pouco 3 pensam de uma maneira e um pensa um pouquinho diferente, ok, mas vamos alinhar. Mas quando um começa sempre a puxar para trás, às vezes o troço não anda o que poderia andar. Então as sociedades elas têm que ser bem alinhadas. E isso que é legal, assim, porque vocês têm essa parte empreendedora, todos querem evoluir juntos e conseguem alinhar isso, que é bem importante. Porque eu já peguei profissionais, assim, que montaram um consultório 2, um ano, não vai dar mais, vamos separar, vamos dividir tudo, porque eu É penso que nem assim, casamento, né? é a Às vezes mesma coisa, começa, não exatamente. rola, vai separar. Não tem É. fórmula para isso, né? E a Sim, diversidade de pensamento muitas vezes é salutar, né? Para criar o claro. ponto de convergência que talvez seja o melhor caminho, o do bom senso, do meio termo, né? Então, pensar diferente eu acho que é até importante, Sim, né? até porque às vezes Numa um tem sociedade. mais o lado do financeiro, o outro tem mais o lado do marketing, e um vai unindo a Exato, força com o outro, com exato. certeza. E E aí até a gente falando um pouquinho sobre a questão da FARE, que ali foi uma obra grande que vocês tiveram, eu lembro porque eu fui na obra, quando estava foi lá ainda, que a gente tinha verdade, que entrar de bota. é verdade, E, é e hoje a verdade. gente chega lá, é uma clínica que tem um terceiro andar ali, porque é o térreo, o A segundo, fazer o terceiro, né? O e terceiro tem está mais um fechado. terceiro que vai sair lá, provavelmente alguma coisa de cursos. Mas ficou uma clínica. Já tem um espaço de cursos. O terceiro andar não tem destinação ainda. É. Então, assim, hoje lá vocês têm, são quantas cadeiras? 2, 3, 4? 4 cadeiras? Cinco. 5 Cinco. cadeiras. Tem uma embaixo, Cinco. né? 5 Tem cadeiras. para Mais os cursos acessibilidade. que vocês desenvolvem. Conta pra gente, assim, um pouquinho como é que foi essa função dessa obra toda. Deu muito trabalho? Nossa, quem tocou toda a obra na parte presencial lá, praticamente 100% foi o Roberto Cooper, né? Sim. Ele tinha comprado a casa, ele já tinha começado a obra e, e quando a gente fechou mesmo a sociedade para a clínica, daí a gente ajudou de alguma forma, mas quem tocou e obra é um sofrimento, é difícil obra, né? Tu tem que estar com o espírito preparado
porque tem a questão do gasto, tem a questão do serviço, de lidar com o pessoal da obra que trabalha, eles brigam entre si, aí um não vai um dia, aí faz o serviço, estraga o outro que estava pronto, tem que fazer tudo de novo. Aí, e é complicado, é obra, e não é algo que a gente está Domina. acostumado a fazer, não domina, né? Então, nós não somos engenheiros, somos dentistas, né? E a gente ainda tem Então, um porém a mais na odontologia, que além da obra tem toda uma regra de vigilância sanitária, que tem que seguir à risca para poder ter esse alvará sanitário liberado quando tiver tudo pronto. Tem mais isso, né? isso a gente teve sempre o cuidado, porque muitas vezes tu faz a obra e quando tu vê, tu tem que refazer ela para adequar, né? Então é algo bem importante de se cuidar, porque É. a gente pode tá indo para um caminho achando que tá tudo bem, quando tu vê, tu tem que reinvestir, perde tempo, enfim, um prejuízo grande se tu não cuida dessas normas, né? Às vezes é importante, se tu não sabe, solicitar um auxílio ou até mesmo ir nos órgãos públicos, né? Acho que tu presta um trabalho bom nesse aspecto, né? Sim. De fazer essa consultoria, enfim, É tem que se exatamente informar. isso que agora eu venho trazendo um pouco para esse pessoal que vai montar consultório. Como eu trabalhei com equipamentos por muito tempo, não era a minha área ficar vendo o que tinha de legislações da Anvisa. Uma coisa que eu também comecei a cuidar mais, em parceria até com arquitetos e tudo mais, a gente vai pegando algumas coisas. E o que eu percebo, assim, que foi o que vocês viram lá na obra, mesmo não sendo contigo que ficou à frente de tudo isso, foi o Dr. Roberto, mas o que acontece? Eu refazer a obra, porque não estava dentro das regras, aí além de ter gasto de material, tem gasto de tempo, a obra ela nunca sai no prazo que a gente imagina que vai sair. Então, assim, eu programo que vou inaugurar meu consultório em janeiro, ele vai abrir lá em março, abril, maio, junho, nunca se sabe. Até por Exatamente, essas... prazos todos estouraram. Isso. Agora é mês que vem, não era mês que vem. Seguia E mais tempo. imagina e imagina que vocês estavam sendo assessorados. Então, imagina aqueles consultórios, que mesmo que seja um consultório, e a pessoa resolve fazer com o pedreiro que faz a cozinha da casa dele. E isso acontece direto, a Pode gente dar muito sabe. problema, pode dar muito problema. Exatamente. Então, é essas informações que eu tenho tentado passar e trazer vocês aqui, dentistas que já passaram por isso, que é para as pessoas entenderem assim, olha, se tu começar da maneira correta, vai ser mais fácil de dar tudo certo, em menos tempo. Vai dar É, certo, só que de repente vai demorar bem mais, tu vai ter um gasto maior do que contratar as pessoas corretas para fazer tudo. É mais sim, ou menos essa lógica. é bem por aí. E quando termina, tu ainda olha, pô, podia ter sido diferente aqui, nisso, naquilo, e isso é natural. E se Sim, tu não se assessora bem, talvez tu tenha muito mais coisas para dizer, bah, deveria ter sido de outra forma, né? Porque exatamente. obra no consultório ou clínica é bem complicado, né? Até por Exatamente. causa dessas normas, essas questões técnicas, posição de cadeira, distâncias, Tem toda uma ergonomia. ergonomia de trabalho que depende Isso. muito até do próprio profissional, a maneira como ele já está acostumado a trabalhar, em qual posição que ele trabalha. Uns trabalham 12 horas, outro não. Então, essas questões todas a gente tem que conversar antes para alinhar, né? Claro que em alguns lugares, por exemplo, eu alugo a minha sala, nem todo mundo vai estar apto a trabalhar naquele ambiente, mas quanto mais ergonômico ele tiver, melhor para todos que vão trabalhar ali naquele Exato. ambiente, né? Perfeito. É bem por aí. E até eu vejo assim, agora a gente passou por umas situações de questões de hidráulicas erradas, quando chega lá para instalar a cadeira não está adaptada da forma correta, por cima do piso, às vezes atrapalha até a tua passada, ou limpeza, asepsia, Tu e por tem aí que vai. pensar até como é que tu vai fazer a manutenção dos equipamentos, do encanamento, do compressor, da parte do ar comprimido, se estourar um cano, o que eu faço, registros e tal. E às vezes a gente não tem o conhecimento específico para isso e a gente tem que pedir auxílio mesmo, né? Então, Exatamente. isso são coisas que são muito importantes numa obra de um consultório.
O registro é uma delas, né? A maioria não sabe, né? Porque nunca teve um consultório, vamos pensar assim, que o Na ideal é hora tu que ter um estoura registro uma que mangueira. quando a gente sai de noite, vamos desligar ele que é melhor. Porque quantos consultórios É, a gente já sabe que quando chegou no outro dia de manhã ou exata- alguém ligou dizendo que a água estava saindo já lá no corredor. Então isso exatamente. acontece, estoura um cano ou uma torneira, alguma coisa que aconteceu. Então esses detalhes todos que eu tento trazer para a parte da assessoria, de consultório e tudo mais. E me Tô conta bem um contente. pouquinho assim. Muitos amigos estão entrando na live aí, viu? É, Muita gente. pessoal da É, PUC aí em peso, garanto. E como não é que só é? da PUC. Não? Ah, tem URGS, tem São Paulo. Tem vários, vários, vários. Diego, me diz uma coisa assim, ó, É, com a até questão. uma conterrânea também entrou a doutora Roberta. Ah, é? É, isso aí. Como é que tá os teus acadêmicos agora com essa função aí da pandemia, não tendo aula? O que que vocês estão sentindo? Eles estão tendo aulas online da parte teórica, né? A gente está, a coordenação da Escola de Saúde, do curso de odontologia, está se organizando para a volta agora em setembro de aulas práticas. É claro que tudo depende das questões das bandeiras do Estado, de decretos municipais, mas a princípio, dentro do que está estabelecido hoje, com bandeira laranja, a gente tem a tendência de 50% dos alunos e atendimento de pacientes. Com bandeira vermelha, a parte de laboratórios e parte prática pode ser presencial, tendo os cuidados e seguindo as regras dos decretos, tá? Então, a tendência é de voltar agora em setembro. E aí, essa turma aí do quinto ano, que se formaria esse ano, provavelmente a gente estava conversando, se forma no início do ano que vem, alguma coisa assim. Já tem uma prévia da data. Eu não tenho a aula com o pessoal do quinto ano, né? Sim. A aula é para o pessoal do quarto ano, mas tem já uma previsão para a formatura. Foi adiado, claro, óbvio, né? Sim, Pelo que se devido a passa, tudo que aconteceu. mas vai chegar esse dia. Eu sinto assim que todos gostariam de ter seguido tudo no fluxo normal, se está se formando, mas ao mesmo tempo eles têm o entendimento de que também não adianta se formar e sair assim só porque está com o canudo na mão e não ter o preparo certo para poder ir para o campo de trabalho e começar Isso. realmente a trabalhar, né? Por exemplo, na nossa escola de pós-graduação, que é o IOA, aqui de Porto Alegre, no qual eu, o Roberto e o Márcio somos sócios, com outros sócios também de Caxias, de Santa Catarina. Lá as aulas continuaram de forma da especialização, né, de encontros online, né, e respeitando também as questões dos decretos, já estão tendo alguns módulos presenciais. Né? Então as coisas vão começar a voltar, né, de todas as formas aí. Comércio hoje saiu a notícia que está voltando. Então acredito que principalmente para o ensino superior e especializações, que é o caso da, da odontologia Sim. e de quem está se formando ou quem se formou, as coisas tendem a voltar. Né? No seu passo, com os cuidados, como Claro, com certeza. né? Mas já começa, né? Eu até não falei antes da questão do IO, que é outro empreendimento que a gente tem aí, né? Aqui em Porto Alegre, que inaugurou agora esse ano e que tá tendo um aumento no número dos alunos, né? Que as pessoas estão querendo, buscando Sim, o conhecimento. IOA vem crescendo bastante em todo o Brasil aí, né? Exatamente. Então, a rede crescendo e é uma ideia de ensino premium, né? Professores qualificadíssimos. O professor Gustavo Freiner, lá, nosso parceiro, entrou na live aí também, né? E a gente está nesse caminho, né? Acreditamos que as coisas voltem ao normal
e quem não desanimar, né? Não enfrentar as coisas sem medo, com cuidado, né? Esse Exatamente. é o ponto. É isso que está acontecendo atualmente, aconteceu com todos. Então, eu sempre digo, não é uma questão assim, é na odonto, não. Eu até, pelo que eu tenho escutado de muitos profissionais e lendo tudo através de coisas que eu tenho ido atrás também, de muito conhecimento, porque não adianta eu trazer uma coisa que não vai ser complementar para tudo que eu estou trazendo, então eu tenho ido buscar conhecimento, eu tenho visto que a área da odontologia ela pode crescer muito nesse momento e daqui para frente. Por quê? Porque o paciente que vocês têm hoje, que são o público em geral, eles também vão ter um cuidado maior com a saúde, devido a tudo que aconteceu. Então, tem muitos consultórios me falando que, inclusive, melhorou o movimento esse mês, que já começou a ter um fluxo completamente diferente do que vinha acontecendo, né? A gente, na nossa clínica, a gente continuou, não parou em nenhum momento. Só lá no começo, para algum ajuste, a gente parou para fazer os ajustes e entender o que estava acontecendo. A gente parou cerca de uma semana, né? Mas continuamos nessa semana atendendo urgências, então não dá para dizer que a gente parou, né? Sim. A gente sempre continua atendendo e, de acordo com os decretos que sempre permitiram a odontologia de continuar o atendimento, porque é algo essencial, né? Um serviço essencial, não pode parar, realmente não pode parar, porque as pessoas continuam tendo seus problemas de saúde oral, e devem ter a quem se recorrer, né? Sim. E realmente, no mês passado, a gente sentiu já uma curva de melhora e vem se confirmando esse mês. E acredito que as coisas tendem a voltar a uma normalidade, né? Então, vejo com bons olhos a saída desse quadro todo. A gente vê um gráfico bem evolutivo, assim, uma evolução bem boa na odontologia. Espero que continue nesse caminho, né? Que não tenha uma segunda onda ou algo assim que se tem comentado, mas acredito que a gente vai passar por isso. Vai, com certeza. E mantendo a positividade sempre. Sempre. E, Diego, assim, tá quase chegando no nosso horário, ele passa rápido, principalmente quando a gente recorda a nossa vida um pouco. É bom relembrar, né? Vai dizer que não foi bom tu dar uma relembrada nos teus anos aí. Peço até desculpas se esqueci de alguém ou comentar, ou às vezes a gente... Vou lembrar depois, mas 18 anos é bastante tempo. É bastante tempo, é bastante tempo. E são muitos lugares também, né? Porque a tua trajetória ela é bem, bem vasta. E até nos dias de hoje, tá na PUC, tá no IOA, tá na FARE, tá no... Então, é bastante coisa envolvida. Isso, é verdade, exatamente. E isso nos motiva, né? Enfim, é um desafio todo dia e desafios fazem com que a gente vá trabalhar não só pelo resultado financeiro, mas pelo resultado pessoal também, né? Fazer algo que vá fazer diferença para os outros. Exatamente. É fundamental. Tu sabe que esse trabalho que eu estou fazendo agora... Não fazer diferença para os outros não vai ter resultado financeiro também. Exatamente. Né? Então... Esse trabalho que eu estou fazendo hoje é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Eu já venho fazendo isso há muito tempo, só que eu fazia pessoalmente. Chegava ali, alguém me perguntava, eu dava toda a orientação. Se eu tivesse que ir lá na obra, eu ia. Só que eu percebi assim, eu posso ajudar muito mais pessoas juntas. Né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente distribui, mais a gente recebe essa energia boa que muitas pessoas às vezes me ligam de obrigada por ter me dado aquela dica, deu certo. Isso é show de bola. Quase que eu cometo a gafe de não mencioná-lo, né? Trabalhei muito no consultório dele, ele foi um dos nossos colegas que de saída montou consultório. O Jackson? Então, o Jackson. Muito fui no consultório dele para a gente fazer implantes e próteses sobre implantes. Um abraço, Jackson. Que show. Então, assim, para a gente encerrar... bastante por aí, viu? Para a gente encerrar aqui, antes que termine e nos caiam a nossa live, Humberto, uma dica... que trabalhou comigo bastante. Dá uma dica aí para os teus alunos ou para os formandos. O que tu diria hoje para quem vai começar no ramo de odontologia?
primeiro, né? Tomar as decisões com segurança, a odontologia sempre baseada em conhecimento, sempre baseada em ciência, né? Cuidar com alguns caminhos que possam algum empregador aí desvirtuar alguma questão que ética e tal, então tá atento a isso. Diferenciação para o mercado de trabalho através de cursos, especializações, imersão, aprender bem as técnicas, porque os clientes hoje não admitem outro resultado que não a excelência, né? Então, o resultado da técnica, ele é inerente, ele é obrigatório. Ser bom nisso não é diferencial, é obrigação. Então, o diferencial talvez venha de outros aspectos, de estrutura, de relacionamento interpessoal, né? Mas essa questão técnica é fundamental, né? Então, a busca por especialização, por conhecimento, né? Por estar sempre atualizado. Show de bola. Basicamente isso. E alguma coisa que tu diria assim, que tu fez na tua carreira, que tu, como experiência, tu diria assim, ó, cuida isso, não faz. Sempre tem algo assim que a gente, putz, eu podia ter feito diferente. Se é que tem, claro, né? Eu poderia ter aberto meu consultório antes. Ai, muito bom escutar isso. Muito bom. Eu fiquei com medo, alguma insegurança, né? Mas deveria ter aberto meu consultório antes. Doutor Marcelo, um abraço, Marcelo. Marcelo Baú. Aquela frase que eu digo, se tiver com medo, vai com medo mesmo. É isso aí. E talvez eu tenha perdido 3 ou 4 anos que à toa, né? Mas enfim, acho que foi um caminho que tinha que ser feito. Com certeza, com certeza. Mas se fosse para mudar, teria aberto antes. Show de bola. Então, assim, doutor Diego, agradeço imensamente ter compartilhado um pouco da tua história e de vida na odontologia comigo e com todo mundo que entrou, vários dos teus parceiros de negócio, colegas de profissão, que isso é uma das coisas que hoje eu acho muito legal, assim, na profissão de vocês, que é como vocês têm compartilhado essas informações, trocado ideia junto, porque tem tantos mercados que eles são competitivos e as pessoas parecem que são rivais. E no ramo da odontologia, isso é tão legal, porque assim as pessoas compartilham, né? Isso elas é uma não coisa são, bem interessante não ficam competindo. Que tu falou, porque eu acho que talvez o nosso competidor seja um telefone, um carro novo. O nosso colega tem que ser visto como parceiro da odontologia, de crescer a odontologia. Quando a odontologia cresce, todos crescem ao redor, entendeu? Exato. E ter mais essa coesão de classe é fundamental para que as coisas fluem melhor e que mais espaço para todos sejam colocados aí e que todos tenham o seu lugar ao sol. Basta com certeza direitinho, de forma ética. O sucesso do outro não ofusca o nosso, né? Exato. Pelo contrário. Faz a gente, às vezes, ter um incentivo de melhorar, de ser mais próspero e tudo mais. E mais ergue a profissão e o nosso ramo de trabalho, que é a odontologia. Então, isso é fundamental. Com certeza. Então, te agradeço, muito obrigada. Um grande beijo, boa noite para todo mundo aí que participou com a gente. E vai ficar salva a nossa live. Quem quiser olhar depois vai estar ali no feed, no IGTV. Valeu, pessoal. Tá bom? Um abraço, beijão. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau.